Jesus. Amém. Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu vou pedir mais um favorzinho para vocês. Vamos ficar de pé um pouquinho? Por gentileza. Mais uma gentileza, feche teus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de exaltar o Teu nome, dizendo que o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar. Queremos nos assentar ao redor da Tua mesa e receber a Tua palavra, receber o Teu pão, receber a Tua água viva. Sabemos que existem em nós pré-conceitos para receber a Tua palavra, mas lançamos agora fora, em nome de Jesus. Espírito Santo, nosso Mestre, nos ensina nessa noite. Amados, antes de se sentar, dá um abraço no teu irmão, diga para ele o quanto você o ama. Nós, como igreja, precisamos abraçar, porque abraçar quer dizer que você se preocupa, é uma igreja que se preocupa. E não esqueça de dizer para ele que você o ama, o quanto ele é precioso para você. Pode se sentar. Amados, uma igreja que se abraça é uma igreja que se preocupa. Uma igreja não é só nós como igreja, nós temos que amar. Quando dizemos que amamos a Cristo, se não amamos os nossos irmãos, estamos mentindo que amamos a Cristo. Você pode me dizer assim: ah, Alessandra, tu não conheces o meu irmão, tu não conheces o meu vizinho, tu não conheces o meu irmão de grupo familiar. Amados, nós não precisamos amar as atitudes dos nossos irmãos, mas sim amá-lo. Você pode dizer: você não sabe o que você está pedindo para mim. Amar é difícil. Não é. Amar não é um sentimento, amados. Amar é uma decisão. Então nós precisamos decidir amar. Amém? Precisamos decidir amar. Agora manda um beijo para Jesus, que é o único que merece nessa noite. Só Ele é digno de toda a nossa glória, de toda a nossa honra. Amém? Amém. Amo vocês, amados. É assim que nós temos que ser. Cada vez que eu vou no banheiro, antes de ir lá no meu trabalho, eu tenho que passar por uma salinha e tem um menino de 20, 21 anos. E ele mora sozinho aqui em Curitiba. Cada vez que eu passo ali, eu falo para ele: Fefe, te amo. Fefe, amo você. Fefe, I love you. Fefe, mostra o coraçãozinho para ele. E esses dias ele perguntou para mim: Ali, você me ama mesmo? Eu falei: é lógico, Fefe, eu amo você. Amados, as pessoas precisam ouvir isso. As pessoas precisam do nosso amor. E não são as pessoas longe, são as pessoas que estão próximos de nós. E as pessoas só conhecerão Cristo através das nossas vidas. O Jonathan acabou de perguntar: erga a mão quem esteve no treinamento da Casa de Paz. Amados, quando nós desejamos a paz para o nosso irmão, a gente não deseja a paz para ele viver lá tomando água, aguinha de coco, ficar na rede, sombra e água fresca. Não é isso. Quando nós desejamos a paz para o nosso irmão, é o domínio sobre o inimigo. Olha que grandioso é essa palavra. Quando nós falamos: a paz esteja com você, nós estamos desejando o domínio sobre o inimigo. Olha só quanta coisa. Tem mais uma coisa que eu preciso falar para você, igreja. Hoje nós estávamos animados durante o louvor, mas tenho percebido, domingo após domingo, quando o Odilei ou qualquer pastor que sobe aqui e pede para adorarmos, louvarmos a Deus, erguendo as nossas mãos, mexendo o nosso corpo, aplaudindo ao Senhor, não é à toa, é porque faz parte da nossa oração. A nossa oração é dividida em louvor, adoração, ação de graças, petição, súplica e intercessão. E quando nós louvamos, adoramos, erguemos os nossos braços, é uma forma de gratidão, é um incenso suave que chega a Deus. Então ele não está aqui animando uma plateia, porque se fosse animação de plateia, o Jonathan contrataria alguém específico para isso. Não, quando ele pede para erguermos as mãos, aplaudirmos, ele está pedindo para que nós expressar toda a gratidão a Deus. Falar: Deus, Tu és o único. Só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Mas antes de começar a palavra que eu trouxe para você, cada vez que eu subo aqui eu digo, essa é a minha melhor palavra. E é verdade, porque quando nós vamos preparar a palavra, nós cada dia amadurecemos mais, estudamos mais, então, consequentemente, a palavra se torna melhor. Só que além de ser a melhor hoje, a melhor pregação já preparada, ela é muito importante. Ela é a mais importante que eu já preguei até hoje.
Amém? Amém. Tem que respirar um pouquinho. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar algo para vocês. Temos orado já faz tempo como igreja, já faz anos, para colocarmos cristãos em lugares estratégicos, em lugares de influência, não é verdade? E eu trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná. E nessas eleições eu fiquei muito chateado. Meu coração mexeu demais. Porque eu percebi, não só na igreja, não só no meu trabalho, não só em casa, na minha família. Percebi as pessoas muito corruptas. Esses dias eu vi uma pastora falando e a palavra dela mexeu demais com o meu coração. E eu vou falar algumas palavras que ela falou nesse dia e mexeu demais comigo. Amados, nós exigimos que a corrupção seja exterminada, que a corrupção acabe. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e o nosso coração é altamente corrupto. E a corrupção começa por nós. Tenho certeza que cada um de nós aqui, quando foi escolher seus candidatos, não orou, não pediu para Deus, qual é o melhor? Qual que é o que o Senhor deseja? Qual que é o que que o Senhor deseja que nos governe? Qual é? Não. Nós pensamos nos nossos umbigos. Sabe com quem nós votamos? Nós votamos naquele que era o melhor para a nossa classe, que era o que ia nos beneficiar. Enquanto nós, cristãos, tivermos o coração corrupto, nada lá em cima vai ser transformado, nada vai ser mudado. Por quê? Porque os nossos corações têm que ser transformados primeiro. Enquanto nós não entendermos que o nosso provedor é Deus, que nós não precisamos da economia, que nós não precisamos da política para aumentar o nosso salário, as coisas não vão ser transformadas. A corrupção não vai ser exterminada lá com o presidente, com os deputados. Não, a corrupção ela deve ser exterminada nas nossas vidas, nos nossos corações. E eu vou contar um testemunho para vocês. Amados, quando eu entrei na Assembleia, eu recebi uma palavra. Você vai entrar lá como influência. Amém. Eu entrei, eu não sabia nem mexer no computador, porque minha profissão, eu sou fisioterapeuta. E eu entrei, e passando alguns meses, me deram um cargo como coordenadora das aposentadorias. E eu fui exercer essa função. Deus, me capacita, me dá estratégias, me dá discernimento, me dá da tua sabedoria. Eu não sei como fazer, eu nunca ouvi falar sobre lei, não sei nem como é que se aposenta, não sei o que é regime geral, não sei o que é regime próprio, não sei nada. Mas o Senhor me capacita. E assim eu fui, sendo capacitada dia após dia, Deus me dando sabedoria, estratégias e discernimento. E logo, mesmo no ano de 2011, veio trabalhar comigo um procurador do Estado. E todos os processos que eu instruo na aposentadoria, ele tem que passar por um parecer jurídico. E, consequentemente, esses processos passam por esse procurador. E alguns processos, daí nós fomos fazer revisão das aposentadorias, não só as aposentadorias que estavam sendo feitas, porque elas estavam sendo feitas por nós. Então, as aposentadorias que já tinham sido. E quando você se aposenta, o teu provento, o teu benefício vai ser em cima do teu ato aposentatório. E a maioria daqueles aposentados recebiam verbas que não eram devidas. E foram colocadas diante do provento deles durante o ano de 2001, 2005 e 2008. E o procurador deu o seguinte parecer: tira essas verbas porque elas não estão nos atos aposentatórios e elas devem ser retiradas. E eu falei, como vai ser feito isso? Ele falou, primeiro você vai notificar todos esses servidores falando que vai ser retirada essa verba e vai dar um prazo para eles de defesa em contraditório. Amém. Falei para ele exatamente isso. E, como a gente fez isso, fizemos a notificação, mandamos para os aposentados. Quem recebia os aposentados era eu. E os aposentados choravam e falavam. Amados, foi muito difícil. Porque, realmente, você com 1.500, 3.000, 4.000 a mais na tua conta, você faz um planejamento com aqueles 3, 4, 1.500, 2.000 a mais, não é verdade? Você faz empréstimos, você faz várias coisas. E foi exatamente o que aconteceu com esses aposentados. Só que essas verbas seriam retiradas. E eu cheguei e falei, sentei na frente do procurador e falei, viu, coitadinho dos aposentados. Amados, veja a que grau chega a corrupção do nosso coração.
cheguei e falei para ele assim, viu, coitadinho dos aposentados, vai tirar a verba deles. Nós, coitados, faz 15, 20 anos que estão recebendo, agora 80 anos tem que vir aqui pedir para defender eles, para defesa desse negócio, para que continue a verba. Ele falou, amados, quando ele olhou para mim e falou daquela maneira, eu falei, uau, essa resposta era minha e não fui eu que dei. Ele olhou para mim e falou assim, Alessandra, o dinheiro que está sendo pago é do Estado e sai do nosso bolso. Não é devido eles ganharem essa verba, então deve ser retirada sim. E o que eu fui falar para eles? O que eu fui falar para ele, amados? Fui falar para ele deixar daquele jeito. Coitado dos aposentados. Sendo quem paga somos nós, é o Estado. Você pode perguntar assim, agora você já falou de Deus para ele? Já falei. Nosso dia a dia, amém, glória a Deus, né? É um hábito, nós falamos. Só que sabe como ele conhece Deus? Porque um irmão nosso, toda terça-feira, 8 horas da noite, ele liga para contar uma historinha de Deus para ele. E sabe como ele começou a ser transformado? A partir daí. E sabe o que ele respondeu para mim? Eu sei que eles estão passando, que vão sofrer, mas vai ser por algum tempo só. Só que isso tem que ser terminado. Pelo menos a minha parte eu estou fazendo. E assim cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Amém, amados? Eu queria trazer essa palavra para vocês. Cuida do teu coração. Você pode falar para mim, não gostei de nada disso que você falou. Amém. Nosso coração é corrupto. É altamente corrupto. Mas deixa o Espírito Santo trabalhar com você durante a semana. Amados, o texto que eu vou trazer para vocês é bem longo. Normalmente eu não gosto de trazer um capítulo tão grande. Só que como essa história, eu quero ler ela inteira para vocês. Presta atenção. É um tempo de aprendermos, é um tempo de estudarmos a palavra de Deus. O nosso espírito só é alimentado a partir da hora que sentamos e escutamos a palavra de Deus. Abra lá em 2 Reis, capítulo 4. A partir do versículo 8. Amados, é uma história maravilhosa. Deixa a tua mente aqui, que você vai entender. O título da mensagem hoje dá uma chance para Deus ser Deus em sua vida. Olha que tremendo isso. Dá uma chance para Deus ser Deus em tua vida. O poder de Deus, amados, ele não se limita só a dar para nós. Ele é muito mais do que isso. E a partir da hora que nós entendermos isso, que o poder de Deus não se limita, não se limita apenas a dar, sim, daí subiremos como águia. Amém? Certo dia, posso começar? Vamos lá? Quem não tem a Bíblia, acompanha pela TV aqui, pelo retroprojetor. Certo dia, fica atento, hein? Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica instituiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele? Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que será que nós podemos fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-lo de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludes a tua serva, meu Deus, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente
repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro, pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ele chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que história maravilhosa. Amados, eu ouvi essa pregação, daí eu ouvi ela mais uma vez, ouvi outro pastor pregando sobre essa palavra, e eu fiquei mais ou menos um mês fazendo meu devocional em cima dessa palavra. Que palavra tremenda. Falei: uau, que história. Quando nós conseguirmos enxergar a nossa vida como essa sunamita fez, nós alcançaremos um nível de vida extraordinário nas nossas vidas. Amém? Amados, Eliseu era um profeta da nação de Israel, e ele sempre vinha a Sunem. E quando ele chegava a Sunem, ele era recebido por essa mulher, que dava as refeições para ele. E um dia essa mulher, bondosa, rica, movida pela compaixão, decide fazer um quarto para receber esse homem de Deus. E ela chega e conversa com o marido dela: viu, posso fazer um quarto para ele, colocar algumas coisas que ele precisa? O marido falou: tudo bem, pode sim. E foi assim que ele fez. E cada vez que o profeta de Deus, Eliseu, vinha com o seu servo Geazi, ele ficava hospedado na casa dessa sunamita. E Eliseu, constrangido, com tanto amor e respeito pelaquela mulher, o que ela fazia por ele, ele resolveu fazer algo por essa mulher, pela sunamita. E perguntou para Geazi: o que você acha que eu poderia fazer por ela? E primeiro chamou ela. E ela falou: vem um pouquinho para mim. Chamou ela e falou o quê? Não, ela chamou ela e perguntou: o que você queres? E ela falou: não, eu não quero nada, estou bem assim. E ele perguntou para Geazi: viu, o que nós podíamos fazer por ela? Né? Preciso fazer algo por ela. Geazi pegou e falou: então, o marido dela já é idoso e essa mulher é estéril. E no contexto histórico da época, amados, quem era estéril, o que acontecia? Era uma mulher desprezada. Era uma mulher que não era bem vista, porque ela não tinha como gerar filhos. Então a esterilidade naquela época era cruel com as mulheres. E ele pegou e falou assim: então tá. E prometeu a ela esse filho. E numa tarde, assim que ele prometeu, falou: daqui 1 ano você estará com o filho no colo, e foi exatamente isso que aconteceu. E numa tarde ele foi trabalhar. Não, num dia de manhã ele foi trabalhar com o pai, teve uma super dor de cabeça, e o pai pegou e falou: viu, leva ele para a mãe,
E chegando lá com a mãe pegou no colo e ficou com ele um meio-dia inteiro. Um meio-dia, somente um meio-dia. E daí o que aconteceu? O menino morreu. Amados, vamos pensar. Nós como mãe, como pai, o filho dela morreu. O que ela fez? Ela pegou o filho dela, foi lá, foi no quarto do profeta, onde ela tinha arrumado, aquele homem de Deus. O que ela fez? Ela colocou o filho dela, morto, naquela cama. Colocou o filho morto naquela cama, pegou, desceu, foi até a porta, encontrou o marido dela. Falou, viu, prepara lá um servo e uma jumenta. Daí o marido dela questiona, onde você vai? Ela falou, vou me encontrar com o homem de Deus, o profeta Eliseu. Ele falou, viu, mas não é lua cheia nem sábado, por que você vai? Não se preocupe. Não se preocupe. E saiu. Mas o que nós podemos aprender com essa lição? O que nós podemos tirar dessa realidade? Primeiro pensamento que eu trago para vocês, a realidade que você está passando. Qual que era a realidade dessa mulher? Ela tinha acabado de colocar o filho dela morto, lá naquele quarto, onde o homem de Deus, o profeta, vinha e ficava naquele quarto. Ela colocou o filho estendido naquela cama, desceu, encontrou o marido. O marido perguntou, viu, mas por que você está indo encontrar o homem de Deus? Não é nem sábado nem lua cheia, eles só iam até o homem, o profeta de Deus, nessa época, no sábado e na lua cheia. Mas não é. Ela falou, viu, não se preocupe. Não se preocupe. Quando ela foi, pegou a jumenta, pegou o servo e foi encontrar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu de longe viu a sunamita vindo. Quando ele avistou a sunamita, ele pegou e falou para Geazi encontrar ela. Falou, viu, Geazi, vai até a sunamita e pergunta como ela está, como o marido dela está, como o filho dela está. E aí ele foi. Olá, sunamita, como está você? Como está teu marido? Como está teu filho? Ela olhou para ele e falou, o quê? Ai, meu filho morreu. Ela olhou para ele e falou, está tudo bem. Outras versões diz, tudo vai bem. Amados, vamos abrir em Colossenses 3, 1, capítulo 3, versículo 1 e 2. Dani, você coloca lá para mim? Lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Qual que era a realidade terrena dela, meu irmão? Qual que era? A morte do filho. E o que ela respondeu quando ela viu Geazi? Tudo vai bem, está tudo bem. É assim que nós temos que fazer. Qual que é a realidade que nós trazemos para as nossas vidas hoje? Focar nas coisas que estão no alto. Na nossa mente tem que ter duas realidades, as coisas que são do alto e as coisas que são da terra. E simultaneamente nós temos que viver nessas duas realidades, porque nós estamos aqui na terra, vivendo as circunstâncias, as lutas, as dificuldades, só que nós temos que enxergarmos as coisas que estão no alto. E foi exatamente isso que a sunamita fez. O que ela fez? Ela conseguiu simultaneamente caminhar nessas duas realidades, alcançando um padrão de vida inigualável, extraordinário. A partir da hora que nós estivermos nesse padrão de vida, onde nós estivermos nas circunstâncias, nas lutas, nas batalhas, e nós não enxergarmos aqui, e enxergarmos aquilo que está no alto, amados, alcançaremos um nível onde ninguém mais vai nos segurar. Viveremos realmente o extraordinário de Deus. Qual é a realidade que vai prevalecer? Qual é a realidade que nós vamos dar mais importância? Qual que vai ser a realidade que nós dermos mais importância? Aquela que estiver mais firme em nossas mentes. Aquilo que estiver reinando sobre os nossos corações. As dificuldades do dia a dia levam nós esquecermos aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus tem proposto para nós. Você pode falar, mas viu, onde que Deus tem proposto uma vida de abundância para mim? Que, amados, na Bíblia Sagrada. É aqui que tem todas as nossas promessas. Tudo que tem aqui pertence a nós. Quando ela diz, tudo, está tudo bem, vai tudo bem.
O que ela fez? Ela respondeu focada no reino espiritual. Amados, quando ela encontra Geazi e ele pergunta se tudo vai bem, ela fala, se o marido está bem, ela está bem, o filho está bem, ela responde, tudo vai bem. Só que quando ela chega perto de Eliseu, ela se lança aos pés de Eliseu. Daí Geazi vai e tenta tirar ela dos pés de Eliseu. Eliseu fala, viu, espera aí, deixa ela, a alma dela está angustiada, a alma dela está profundamente triste. Então você pode me perguntar assim, então eu posso ficar com a minha alma triste, com a minha alma profundamente abalada? Amados, a nossa alma é movida por emoções. A nossa alma é movida pela nossa mente, pelas nossas emoções. Ela é alimentada pelas nossas emoções, pelos nossos 5 sentidos. Só que o nosso espírito é alimentado pela palavra de Deus, pelo ouvir. Espera aí que nós vamos chegar onde eu quero chegar. Por que essa mulher se comportou assim? Nós somos formados. Nós somos formados por quê? Espírito, alma e corpo. Espírito, o que é? É a comunhão com Deus. Mas, domingo após domingo, temos aprendido que temos que ter comunhão com Deus, temos que ter um relacionamento íntimo com Deus. Só assim o nosso espírito vai falar mais alto que a nossa alma. A nossa alma, ela é movida pelas nossas emoções, mente, vontade e emoções. E o nosso corpo é o nosso físico, a materialidade. Você pode até dizer assim, domingo, quando você vem e escuta a palavra, teu espírito é alimentado, consequentemente, porque você está ouvindo a palavra de Deus. A tua alma, às vezes, ela é movida. Quantas vezes você já ouviu falar assim, o pastor que veio hoje, ele mexeu na minha alma? Teu espírito é alimentado, consequentemente, porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus. A tua alma, ela pode ser movida. Por quê? Porque ela é alimentada pelas tuas emoções. Só que o teu corpo, ele só vai ter uma atitude a partir da hora que você fizer. Então você pode vir aqui vários domingos, a tua alma ser alimentada, o teu espírito ser alimentado. Se teu corpo não fizer algo, nada vai adiantar. Então você pode falar assim, qual é a porcentagem disso? Eu digo para vocês, 20% a alma, 20% o espírito e 60% o corpo. Então nós precisamos que o nosso corpo haja. Nós precisamos que o nosso corpo age. Então o que acontece? O espírito, ele é alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, como é que a gente aprende a palavra de Deus? Pela revelação. E a palavra de Deus, ela já está no nosso espírito. Quem habita em nós? O Espírito Santo. Então já tem dentro de nós. O que tem dentro de nós? Paz, alegria, confiança, ousadia, fé, os frutos do Espírito. O nosso espírito que habita em nós já tem tudo isso. Você precisa fazer alguma coisa? O que fazer? Alimentar o teu espírito. Com o quê? Com a palavra de Deus. Você já tem tudo isso dentro de você. Ousadia, confiança, fé, esperança, alegria. Só que o que você tem que fazer? Alimentar o teu espírito. E a tua alma, que é alimentada pelos 5 sentidos. Quem vai comandar a sua vida, meu irmão? O espírito ou a alma? Quem vai? Quem vai comandar a sua alma? Quem estiver mais alimentado. O que prevalecia na sunamita? Vamos pensar. O que prevalecia na sunamita? Ela falou para o marido dela, não se preocupe. E o filho estava morto no quarto. Ela falou, não se preocupe. E o filho morto no quarto. Ela chegou até Eliseu. O que aconteceu? O filho estava morto. E o que ela falou? Tudo vai bem. Está tudo bem. Ela não falou isso? E estava tudo bem? Não, só que ela estava vendo com o quê? Com os olhos espirituais. O que estava prevalecendo na vida da sunamita? O espírito. A alma dela estava como? Angustiada, tremendamente, profundamente triste. Porque o que ela fez? Ela se lançou aos pés daquele homem. Só que o que prevaleceu na vida dela? O espírito.
E é assim que tem que ser nas nossas vidas. Prevalecer o Espírito. Vou te dar outro exemplo, amados. Há 6 anos eu recebi uma palavra. Minha família seria reconstituída, minha casa seria reconstituída. Eu fecho meus olhos, eu me vejo andando na minha casa. Você vai falar para mim assim: uai, você vai casar? Já tem o dinheiro para tua casa? Não. Mas o que eu estou vendo? O que está prevalecendo? Se você perguntar para mim, a tua situação de hoje, qual é? Tudo vai bem. Calma, calma, Marta. Tem um irmão aqui da igreja, ele brinca comigo. Calma, calma, Marta. Trouxeram para a realidade de vocês? Fecha teu olho. Traz lá. Tudo vai bem. Eu não sei o que você tem para resolver amanhã. Para resolver essa semana. Mas o que vai falar mais alto? A tua alma ou o teu espírito? Vai perder a noite de sono? Pensando o que você vai fazer durante a semana? Para frente, meus irmãos, vamos lá. Nós precisamos. Segundo pensamento, amados. Primeiro pensamento foi esse. O segundo pensamento, de que maneira nós enxergamos as situações, as nossas situações, o nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a acionar os nossos olhos do Espírito. Nós aprendemos a ver algo diferente, ver além do momento, ver além da situação que nós estamos passando. A Bíblia nos ensina a ver com os olhos espirituais. O nosso espírito, ele é alimentado, ele existe, ele está dentro de nós, ele habita dentro de nós. E ele é alimentado? Lógico que ele é. Nós estamos aqui domingo após domingo. Acredito que cada um de nós fazemos devocional semanalmente. Nós aprendemos, o nosso espírito é alimentado. Então a nossa imaginação, os nossos olhos espirituais, nós podemos enxergar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Da maneira que eu dei o exemplo para vocês agora. O Espírito Santo habita no nosso espírito. Então quando nós lemos a palavra, nós estamos alimentando o nosso espírito. Então quando nós alimentamos os nossos espíritos, nós estamos acionando os nossos olhos espirituais. Amados, eu digo para você que você terá um futuro melhor do que todo o teu passado. E você vai falar assim, como assim? Eu vou ter um futuro melhor do que todo o seu passado. Porque existe um livro, amados. Esse livro chamado de Bíblia Sagrada. E cada item que tem aqui, ela diz o teu futuro. É propriedade tua. Eu asseguro você que o teu futuro será melhor do que o teu passado. Estão aí, igreja? Estão aí? Seus olhos espirituais são iluminados pelo ler a palavra, pela palavra de Deus. Vamos abrir lá em Efésios 1, 17 e 18. Peço que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Amados, que tremendo. Volta lá um pouquinho, Dani. Que Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Próximo. Amados, meu Deus, presta atenção, estamos estudando, estamos enchendo o nosso espírito. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Tem outra versão que diz assim: espírito de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aleluia! Amados, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então Ele deseja que os nossos olhos espirituais sejam ativados, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Paulo conhecia os olhos do Espírito. Ele jamais estaria vendo a sua vida com os olhos terrenos. Isso é um viver diferente. Mas quando ele escreveu isso, Paulo, ele sabia o que ele estava falando, porque ele estava preso.
Nós podemos recriar o nosso mundo. Quando eu falo isso para você, podemos recriar o nosso mundo. De que maneira? Podemos ser outro em qualquer lugar, se assim desejarmos, acionando o quê? As verdades espirituais. Foi exatamente o que a Sunamita fez. Quando lemos a palavra de Deus, ela é aplicada no nosso espírito. Presta atenção nisso. Mas eu fiquei um tempão para entender isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela é aplicada no nosso espírito. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela é aplicada no nosso espírito. Quando nós escrevemos, ela nos fortalece. E quando nós oramos, essa palavra começa a ser rema em nosso espírito. Ela é tão real em nossas vidas que não tem como você tirar essa realidade. Então presta atenção. Como que a gente faz? Quando nós lemos a palavra de Deus, ela é aplicada no nosso espírito. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu escrevo isso, ela me fortalece. E quando eu oro isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquela realidade, aquilo se torna rema em nossas vidas. Ela se torna real em nossas vidas. Então, como eu falei para vocês, quando vocês perderem o sono, comece a falar, viu? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Comece a falar os versículos que você sabe, os capítulos que você sabe. Posso todas as coisas em aquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É assim que nós temos que fazer, porque é assim que começa a se tornar rema em nossas vidas. E isso jamais será removido. Essa realidade, ela será sua. E ponto final. Amados, é assim que nós precisamos viver, resmungar a palavra de Deus constantemente. Às vezes acho que as pessoas perguntam assim, viu, que mulher louca, fica aí no carro orando, falando e repetindo, e eu fico mesmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, Deus, eu preciso do Senhor, tudo eu posso naquele que me fortalece. A luz de Cristo brilha em mim, eu sou uma estrela, eu sou um sucesso. E se algum dia alguém me perguntar, viu, o que você está fazendo, sua louca? Eu vou falar, viu? Deixa eu estou numa audiência privada com o dono do universo. É isso que eu vou falar. É isso que eu vou repetir para eles, meus amados. É assim que eu faço. Falo para vocês, quando eu ando lá pela Assembleia, amados, a Assembleia é uma casa de leis e ela é livre. Você pode ir lá. Você pode orar pelo teu deputado. Você pode orar e determinar Jesus naquele lugar. Você pode fazer o que você quiser lá dentro. E quando eu caminho naqueles corredores, podem falar o que for. Ah, louca, está chegando. Amém, glória a Deus. Estou tendo uma audiência privada com o dono do mundo, porque é assim que eu faço. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus cura esses corações corruptos. Deus trabalha na vida desses homens. São eles que decidem as leis do nosso Paraná. Deus ajuda, Deus faz, Deus transforma, Deus trabalha. É assim, amados. É assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que fazer. Ter satisfação na palavra de Deus. Amados, último ponto, vou fechar para vocês. Vocês estão entendendo o que aconteceu com a Sunamita? Amados, a realidade dela, ela estava com o filho morto na cama. Amados, tenta se colocar no lugar dela. Ela saiu de casa e falou para o marido dela, não se preocupe, tudo vai bem. Quando ela encontrou o profeta, ela falou, viu, tudo vai bem. A partir da hora que ela fez isso, ela ativou os olhos espirituais. O espírito dela estava falando mais alto. A alma dela estava angustiada, mas o espírito dela estava alimentado. Terceiro ponto e último, está tudo bem. A Sunamita, ela não era prisioneira ao mundo natural. Ela era livre no espírito. Ela não estava presa nas circunstâncias. Ah, meu Deus, ela não estava presa nas circunstâncias. Ela não estava ali vivendo a realidade dela. O filho dela estava morto na casa dela. E ela, o que ela falou? Ela falou, tudo vai bem. A hora que ela falou, tudo vai bem, ela trouxe a existência para a vida do filho. Amados, olha que tremendo isso, olha que revelação para as nossas vidas. Aleluia, amados. Dá um aleluia. Quando a gente diz aleluia, a gente fala glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, olha que revelação para as nossas vidas. Abra lá, Dani, Romanos 4,17, olha o que eu vou ler para vocês agora. Amados, Deus troca a morte em vida. Nós não podemos andar no reino material.
Nós não podemos ver a nossa vida nesse mundo. Nós temos que começar a ativar os nossos olhos espirituais. Nós temos que começar a viver com os nossos espíritos, através do nosso espírito. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Quem que ele constituiu pai de muitas nações? Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Olha que Deus! O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Quando ela falou tudo vai bem, o que ela fez? Ela trouxe vida ao filho dela. Foi isso que ela fez. Amados, e eu digo para você, chame a existência. Quando ela diz tudo vai bem, está tudo bem. O seu filho morto, ela estava chamando a existência. Dá uma chance para Deus ser Deus em sua vida. Dá uma chance para Deus. Só assim que Ele vai poder agir na tua vida. Se você tem um limite do cheque especial para cobrir essa semana, o que você vai fazer? Vai perder teu sono hoje? Amados, traz a existência para a vida. Fique em paz. Creia, confie. Nosso Deus chama a existência as coisas que não existem, como se já existisse. Ela se recusou a viver somente a vida terrena. Ela chamou a existência. Comece a chamar a existência a paz do teu lar, a prosperidade. Chama a existência a prosperidade. Chama a existência a felicidade, a conquista, a vitória, a saúde. Chama teu filho que está na droga. Chama a existência teu filho que está na rebeldia. Chama a existência, meu irmão. Amados, é assim que nós temos que fazer. Ela não deixou que as circunstâncias terrenas determinassem aquilo que ela estava vivendo. E sim, o que ela fez? Ela enxergou com os olhos espirituais. Ah, amados, que história maravilhosa. Que tremendo isso. A partir da hora que entendermos que o que nós passamos, as circunstâncias que nós estamos, a nossa realidade não é essa. E enxergarmos com os olhos espirituais, alcançaremos um nível de vida extraordinário. Amados, fica de pé. Fica de pé. Vamos ficar de pé, por gentileza. Fale, meu irmão. Pense. Chame a existência o que Deus tem prometido para você. Vamos colocar a mão no nosso coração. Eu quero que você repita algumas palavras comigo. Tudo que a palavra de Deus diz que eu sou, eu sou. Vamos lá? Tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Tudo que a palavra de Deus diz que eu posso. Tudo que a palavra de Deus diz que eu posso. Tudo que Deus diz que eu tenho. Amados, então comece a chamar a existência a paz no seu lar, chama a existência a prosperidade, chama a existência o amor no teu casamento, chama a existência o amor, chama a existência, meu amado, chama a existência a conquista, chama a existência a vitória. Vamos, meus irmãos, vamos chamar a existência para as nossas vidas. É isso que nós precisamos. Deus, eu preciso. Deus, eu quero, Senhor, eu quero mais de Ti. Meus amados, Pai, obrigado, Senhor, obrigada pela Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Deus, obrigado pela existência da vida do meu irmão, da vida da minha irmã, toda a atuação das trevas, toda a atuação do mal, eu quebro agora em nome de Jesus. Deus, traz a Tua abundância, traz as Tuas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. Pai, hoje nós colocamos diante de Ti, Senhor, todas as situações, Senhor, que tem tirado a nossa paz, todas as situações que têm nos angustiado, Senhor. Deus, assim como aquela sunamita, Senhor, com o filho morto naquele quarto, Senhor, nós dizemos, tudo vai bem. Amados, eu te pergunto, como é que você está hoje? Tudo vai bem.